algo ao meu coração para compartilhar contigo hoje. E eu quero compartilhar com você. Eu quero ser muito tranquilo hoje, porque essa palavra que eu quero compartilhar com você ontem eu falei muito sobre que nós entramos em novas guerras. Nós entramos em novas guerras da qual nós desconhecemos. E nós estamos em novas guerras. Nós estamos em novos desafios. Eu acho que esse é o sentimento de todos aqui. Que a gente virou o ano e a gente entrou em algumas guerras. Desafios. Guerras que às vezes nós desconhecemos como nós vamos lutar com elas. Mas o Senhor está conosco. Coloca para mim Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Não, melhor, coloca Jeremias 12:5. Vamos começar o contrário aqui. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5. Ele diz assim: muda a versão para mim. A Fiel. Se você tiver aí a Almeida Fiel. Diz assim. Isso. É isso aí. Diz assim o texto sagrado: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como você fará na enchente do Jordão? Eu vou repetir. Se está fadigado correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como você vai fazer, como farás na enchente do Jordão? Fica aqui comigo um pouquinho. Deus está olhando para você. Isso é uma coisa clara, real. A Bíblia diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. A expressão é: o Senhor procura os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão voltados para os fiéis da terra. E Deus tem uma expectativa a teu respeito. Deus tem uma expectativa a teu respeito. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, Deus nos levantou nesses dias, nesse tempo, para fazermos a diferença. A gente não pode mais ser como nós éramos outrora. Fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, fomos resgatados da nossa condição, fomos resgatados da nossa situação, para estarmos em um lugar de modelo para esta geração. Quando a Bíblia diz assim que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ela aguarda que os filhos de Deus, ela aguarda que os filhos de Deus se manifestem, apareçam, se posicionem. O Senhor, a gente precisa entender o nosso lugar no corpo.
Qual é a nossa posição? Para que Deus nos chamou? Como Ele nos chamou e em que lugar Ele nos chamou? Não é possível a gente dizer, a mão dizer eu quero ser pé, não é possível o pé dizer quero ser olho. O olho não pode dizer, eu quero ser um braço, eu quero ser boca. Não, cada um tem o seu lugar. O olho não pode dizer que não precisa da mão. O olho não pode dizer que não precisa do pé. Cada um tem o seu lugar. E o detalhe é que às vezes a gente não conseguimos no meio de tantas coisas entender o nosso lugar no corpo. O lugar da qual o Senhor nos chamou. Porque Ele chamou e nos deu, Ele disse, um vai ser dedo, outro vai ser mão, outro vai ser o braço, o outro vai ser o pé, o outro vai ser o coração, o outro vai ser o ouvido. Cada um tem o seu lugar e a gente vai precisar entender o nosso lugar no corpo. Por que e como Deus nos chamou. E é bom quando a mão está ocupando o lugar de mão, o pé está ocupando o lugar de pé. Porque quando é contrário, não funciona. Não funciona. Tudo tem que ter o seu devido lugar. Então Deus nos chamou, cada um para ocupar um lugar, cada um para ocupar uma posição, cada um para estar de uma forma. Olha bem, Ele nos chamou esse tempo como restauradores de uma geração. Por isso eu comecei aqui dizendo, Deus tem uma expectativa a seu respeito. Eu não quero frustrar a expectativa de Deus a meu respeito. E Deus nos chamou esse tempo como restauradores de lares. Por isso a gente é chamado como modelo. E a minha casa precisa ser modelo, a tua casa precisa ser modelo. Restauradores de famílias, restauradores de vidas, de pessoas desiludidas que perderam o rumo, e aí e até mesmo para pessoas que às vezes já entraram dentro da igreja, mas não conseguiram deixar coisas que já deveriam ter deixado, que não conseguiram ainda se posicionar como deveriam ter se posicionado. A casa dele e dela já deveria estar resolvido, mas ainda está bagunçado. A família já deveria estar indo como diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas ainda tem. E falando nisso, quem de nós não tem coisas ainda para resolver? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Porque todos nós precisamos estar em um lugar, e nesse lugar onde nós nos colocamos, é um lugar onde nós precisamos da grande, infinita misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. A gente precisa dar resposta para o que Deus nos chamou. Nos mover por fé. Tudo nesse tempo, nesses dias, precisa, ei, irmão, em nome de Jesus, tudo começa a partir de mim. Faz assim, tudo começa a partir de mim. Vamos lá, diga.
Tudo começa a partir de mim. A tua casa, a transformação da tua casa, é a partir de mim. A transformação da minha rua, da minha família, da minha casa, ei, começa a partir de mim. Porque quando porque a gente vai olhar e vai dizer assim: ei, se eu não consigo, se você está se fadigando com homens que vão a pé, sabe o que ele está querendo dizer? Que já era para a gente estar lutando desafios maiores, mas a gente ainda está nos pequenos embates da nossa trajetória. Por quê? Porque as coisas que nós já deveríamos ter vencido, nós ainda não vencemos. A gente ainda está se fadigando com homens que vão a pé. Como que a gente vai fazer quando a gente tiver que competir com os que vão a cavalo? E o nosso desafio não pode ser com os que vão a pé. O nosso desafio precisa ser, querido irmão, irmã, em nome de Jesus, a gente dizer: cara, esse ano é ano de mudança, de transformação, ano de milagre. Ei, eu não vou andar com os que vão a pé, eu vou andar com aqueles que estão correndo desafios maiores. Porque existem algumas coisas quando a gente está olhando para quem está com um desafio maior. Quando a gente está olhando para alguém que tem um desafio maior, existem duas coisas que podem acontecer. Ou a gente olhar e dizer: ó céus, ó vida, ó azar. Ou a gente dizer assim: se dá para ele, dá para mim também. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E a palavra hoje é: se aconteceu com ele, pode acontecer com você também, em nome de Jesus. Aleluia! Pode acontecer com você também. Mas como é que... Ei, cara, tem algumas coisas que a gente vai precisar entender. Uma coisa que você precisa entender: tudo que vem na tua mão, todo recurso que vem na tua mão, você precisa fazer uma pergunta: é semente ou é provisão? Todo recurso que vem na tua mão, a tua pergunta precisa ser: é semente ou é provisão? Para que você não coma a semente. Tem gente comendo a semente, e se você comer a semente, não vai produzir. Por quê? Porque a semente tem que ser devolvida à terra para que morra. Então quando vem, alguém chega e te dá um valor, alguém chega e te dá um presente, cara, interessante, tudo aquilo que você faz num nível espiritual começam a fazer com você também. 2018 eu disse assim: eu ganhei um relógio. Ou melhor, eu tinha um relógio. Eu trouxe um relógio muito bonito da Inglaterra. E eu disse assim, um dia eu cheguei assim: eu preciso fazer alguma coisa por alguém hoje. E cheguei e dei aquele relógio. Cheguei para alguém e disse assim: cara, tá aqui o relógio. Dei um abraço naquela pessoa e disse: queria te dar esse presente. Ela olhou, me abraçou, olhou assim, colocou no pulso, saiu feliz. Na outra semana alguém chega assim: pastor, vem aqui, eu queria te dar um presente. Falei: eu queria te dar um relógio. Falei:
Fui lá, escolhi um relógio. Aí eu pensei, é semente ou é provisão? É semente. Na outra semana, o que eu fiz? Esperei a hora certa, o momento, até eu entender para quem que eu tinha que dar. Peguei o relógio, achei alguém, e eu senti que tinha que dar aquele relógio. Cheguei para a pessoa e disse assim, está aqui. Ela fez a mesma coisa que a outra, saiu feliz. Menos de 30 dias depois, alguém chega e diz assim, eu queria te dar um presente. Eu digo assim, o quê? É mesmo? Diz assim, vem cá. Eu queria te dar um relógio. Eu falei, não, vou ter que dar um carro para poder... Vou começar a dar carro, vou começar a ganhar carro. Aí, disse assim, Senhor, e agora? Coisa linda. Eu falei, Jesus, esse daqui, né? Vale. Falei assim, quanto vale esse daqui, irmão? Olha, nunca usei um relógio daqui, irmão, 2.000 e poucos reais. Falei, meu Deus do céu. Mas não deu 2 semanas, irmão. Eu chego e dei para alguém aquele relógio. Diz assim, preciso te dar esse relógio. Esse é o relógio mais caro que eu já usei na minha vida. Na verdade, se eu fosse comprar, eu nunca teria um relógio desse. Se fosse eu ir lá na loja e comprar esse relógio, eu nunca usaria isso. Faz pouco mais... Eu disse para a pessoa, faz 1 semana que eu ganhei esse relógio. É a 2ª vez que eu estou usando ele. Esse relógio é teu. A pergunta que eu e você precisamos fazer quando a gente recebe alguma coisa, é semente ou é provisão? Às vezes a gente está comendo a semente. Quando o Senhor nos dá uma semente para a gente passar, enterrar, para a gente colocar na terra. Tem alguns lugares que você precisa aprender a semear. Primeiro, na vida dos teus pais. Semeia na vida dos teus pais. Sempre que possível, gera uma semente na vida deles. Porque o pai e a mãe é lugar fértil. O pai e a mãe é ambiente onde você chega e você lança uma semente. Teu pai e tua mãe nunca, em momento algum, vai dizer assim, filho, ganhei esse presente. Ele vai dizer assim, porque geralmente é o pai que dá para o filho. Geralmente o pai dá tudo, o pai dá a vida, o pai dá o tempo, o pai... e assim por diante. Gera na vida dos teus pais. Gera uma semente e você vai ver. Planta uma semente na vida deles e você vai ver o que vai acontecer. Segundo, libera uma semente na vida da igreja onde você congrega. Terra fértil é terra boa. Todas as vezes você precisa entender que você, quando vem, você não está... mas é gratidão, Deus já me deu. Claro, cara, top. Mas quando você pega e diz assim, eu estou gerando uma semente na vida da minha igreja. Aquela semente. Por quê? Porque ela vai cair na terra. Ela vai morrer. E vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Se a gente plantar, pastor Elton, uma semente de milho, quantas sementes dá? 700, 800? Meu Deus. Se eu pegar uma semente de milho e lançar na terra uma semente, vai me dar uma espiga. E nessa espiga pode chegar a ter até 800 sementes. Uma espiguinha mais fraquinha, pelo menos 200 sementes. Então, planta primeiro na vida dos teus pais. Segundo, planta
no ambiente onde você... Não deixa, irmão, dizimar, ofertar. Planta. Terceiro, planta na vida dos teus líderes, dos teus pastores. Planta. Eu não conseguia entender sobre primícia. Eu tinha uma dificuldade de entender sobre primícia. Porque eu venho de uma ideia. A ideia que me foi ensinada na minha infância. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Mas a ideia que me foi ensinada era que primícia era o dízimo. Eu tinha que tirar o dízimo, né? E é verdade. Primeiro eu recebo e tiro o dízimo em primeiro. Mas eu não entendia que além do dízimo tinha primícia. Que eu precisava primiciar sobre a vida do meu pastor. E uma certa ocasião em 2014, eu estudei muito sobre isso, ministrei sobre isso, primiciei e fui, mas eu esqueci daquilo. Aquilo passou, aquilo eu esqueci, aquilo foi. Né? Fizemos durante alguns dias, talvez uns 2 ou 3 meses, porque foi feita uma movimentação na igreja, e ensinado sobre isso, que primícia é do sacerdote, que primícia é entregue ao sacerdote. E antes até de eu falar sobre isso, pastor, eu queria primiciar. Como é que é? Como é que eu... Primícia. Tem várias formas de primiciar. Mas uma delas, pega tudo que você ganha no teu mês, divide por 30, e um dia você entrega para o sacerdote. Se tem 30 dias, quer dizer, você está dando um dia. Coloca para mim aqui, só para me explicar isso daqui, eu dou continuidade lá. Romanos 16, 11. Diz assim, Romanos 16, 11. É 11, 16. Digo, pois... Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que está querendo dizer? O que Paulo está ensinando? Ele está ensinando assim, cara, eu tenho uma árvore. Se eu santificar a raiz, santifica a árvore inteira. Ele está dizendo, eu tenho uma massa de pão. As irmãs que fazem pão em casa, ou que trabalham com isso, ou talvez até faz. Ela diz assim, se eu tenho uma massa de pão e eu pego, coloco a mão assim e tiro aquele pedaço de pão, e santifico aquele pedaço de pão, e quando eu coloco junto e amasso de novo, santifica todo o resto da massa. Quer dizer assim, se você tira um dia, entrega para o sacerdote, como sinal... Ei, santifica os outros 29 dias, ou santifica os 30 dias do teu mês. É isso que ele está dizendo. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Coloca para mim, Provérbios 3, 9 e 10. Deixa eu ver se eu estou certo. Provérbios capítulo 3. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, ou seja, divida por 30, entrega ao sacerdote. Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não está falando de dízimo aqui, está falando de primiciar. Tá? 2014, eu disse assim, eu entendi, mas eu não pratiquei. Eu pratiquei 3 meses, Deus fez algo extraordinário e eu simplesmente esqueci. Em 2014, era mais ou menos assim, quando a gente entendeu sobre a primícia, eu primiciei. A gente chegou um tempo lá em casa, que eu perguntava assim para a Terezinha e dizia assim, não está precisando de arroz? Ela dizia assim, não, eu não sei, o arroz dava para 30 dias, né? Uma quantidade de dias. Já tinha dobrado. E o arroz não acabava. O arroz não acabava. Mas não está faltando.
faltando isso, ela corria lá na lata. Não, está no meio ainda. E o gás? Nós não compramos gás. Ia lá no botijão de gás, eu dizia, eita. A gente tinha um Gol branco e a gente não marcava o combustível. Então eu comprei um galãozinho, enchi ele, porque de vez em quando ele deixava a gente na mão. Porque você estava despercebido e de repente acabou o combustível. Aí a gente tinha aí a gente estava andando, e estava andando, e estava andando. Eu falei, mas que coisa, o combustível não acaba. Já tinha dobrado a quantidade de quilometragem que tinha que fazer com o combustível que tinha no tanque. Eu disse assim, mas que negócio é esse? Falei, agora eu vou vou esperar acabar. Quando acabar, eu estou com o galãozinho ali. Irmão, ainda durou mais alguns dias ainda aquele combustível. Só que eu não entendi. Eu esqueci. Passou, a gente deixou de praticar. Esse ano, na março, abril, eu estou com os pastores que geram cobertura sobre a nossa vida. A gente estava fazendo o nosso curso Casados para Sempre. A gente estava ali, foi ter um tempo com eles. Foi para a casa deles para poder passar uma tarde e ser ministrado na nossa vida. E aí veio, você precisa primiciar sobre a vida do teu pastor. Falei, tá, então. E passou alguns dias, eu fui lá, encontrei ele pastor, aqui uma primícia. Daqui a pouco, daqui uma primícia. Irmão, eu nunca tirei férias na minha vida. A gente sempre, quando vai tirar férias, a gente faz assim. O irmão convida a gente para pregar, ele paga o combustível, daí a gente vai e aproveita. Porque tem alguém pagando o combustível, a gente vai, mas fica na casa dos irmãos, não dá nem para alugar uma casa para a gente. Irmão, não dava para dinheiro assim. Eu disse assim, meu Deus. Aí passou. Daqui a pouco eu disse assim, eu falei, nem vou falar para Terezinha que a gente está com dinheirinho no banco. Que senão já vai querer. Falei, olha aí. Daqui a pouco, Deus foi fazendo umas coisas. Mudou a gente de casa. Uma casa onde a gente teria que pagar um valor. E aí a gente chegou lá e falou assim, gostamos da casa. Valor assim absurdo. Gravataí, aquela coisa. Aí eu chego num camarada e diz assim, a gente pode fazer tanto. Sabe aquela proposta indecente que você faz para a pessoa? Que ela... Aí ela falou, tá, eu vou ver. No mesmo dia ela liga de volta e diz assim, ó, tá tudo certo, a casa é tua. Aí eu fui tentar, falei, mas o que está acontecendo? Aí um dia eu estou lá, eu vou levar minha primícia para o pastor, eu chego para ele, digo, tá, primícia. Ele começou a testemunhar um negócio do que Deus estava fazendo com ele, porque daí ele estava primiciando sobre a vida de outro. Eu também comecei a ganhar primícia que eu nunca tinha ganhado na vida. E aí, ele começou a contar, ele disse assim, cara, ele disse assim, lá na igreja a gente fez um propósito com os meus pastores, ele disse. Eu primicio e eles primiciam. Aí ele disse assim, cara, começou um negócio maluco, ele disse assim, o fulano,
E eu não tinha entendido ainda, mas ele falando, e eu perto assim. Ele falando assim, sabe fulano, você é fulano? Cara, essa semana ele me chamou. Sabe qual foi a primícia dele que ele me passou? Ele me passou uma primícia de 6 mil reais. Um dia de serviço dele no mês, ele me deu 6 mil reais. Sabe quanto era há 4 meses atrás? 300 reais. Era a primícia dele. Hoje, em 3, eu falei, eita. Eu falei, eu não tinha entendido. Mas o que está acontecendo comigo... A gente ia no... Você já fez isso? De ir no shopping. Aí chega lá, ia nós 3 no shopping. Aí a Eduardo diz assim, eu quero um BK. Falei assim, se a gente comprar o BK, becou. Fala, tá, pega o BK. Aí a gente ia, pegava aqueles negocinhos, como é que é? Um calzone cada um. Aí dá um calzone, um suco dividido no meio. Eu e ela comia. Para que a outra pudesse comer o BK, né? Podia ter comido 2 calzones cada um. Mas não entende. Não, eu quero BK. Se vocês quiserem, come aí. Uma coxinha de gordura, pingado na gordura. Tá, então. Aí de repente a gente vai. Na outra semana a gente vai no shopping. Aí eu disse assim, pega. O que você quer? Eu queria tal coisa. Pega. Eu queria. Eu vou pegar um negócio assim também. Aquele negoção bonito, grandão. Faz tempo que eu não como um negócio daquele. Peguei um daquele também. Aí a gente passou numa loja e disse assim, que tênis legal. Mas não tinha pra mim. Eu falei, eu vou levar de presente. Quanto é? Tanto. Se você levar 3 é tanto. Me dá 3 tênis. Tá. Um número tal, número tal, número tal. Liguei para um, quanto que é o teu número? Tá, vou levar um tênis pro fulano. Passei no outro lugar, disse assim, a 300, você está precisando de calça? Falei, vamos comprar calça. Vamos comprar umas 3 de uma vez. Irmão, a gente já saiu de lá, eu falei assim, nós gastamos 700 reais. E aí me caiu a ficha, eu disse assim, eu não me lembro na minha vida quando eu podia ir no shopping e comprar 700 reais. Eu não me lembro. Porque toda vez que a gente precisava de alguma coisa lá em casa, precisa de uma calça. Então tá, você vai lá, compra. É a calça, tá? Compra a calça. Quem precisa de uma blusa? Vai lá e compra uma blusa. Se achar na promoção, pega 2. Aí eu falei assim, eu saí de lá, eu e a Terezinha, a gente diz assim, falei, da onde esse dinheiro? Eu disse assim, de onde que é isso? Ela falou, não sei. Eu falei, eu também não sei. Mas a gente tinha. Você percebeu que a gente nunca tinha ido. Aí eu falei assim, a gente nunca tinha ido no shopping para fazer assim, pega, tá? Ela falou assim, eu queria uma bota, pega. Aí essa sandália está na promoção, R$ 49,90. Leva a sandália. Eu falei assim, você já percebeu que até hoje eu e você nunca fizemos isso? Nunca. Ela falou, é verdade, nós nunca fizemos isso. Opa. Agora faz dias que eu não encontro meu pastor, eu já ameacei 2 vezes de mandar mensagem. Manda o número da tua conta correndo, para que não cesse a minha bênção. Eu ia encontrar com ele ontem de manhã, e aí cancelamos o compromisso. Estava tudo, eu falei, eu vou levar a primícia dele, vou levar. Faceiro. Aí ele diz, Jessé, vamos cancelar aquele compromisso. Aí hoje eu já falei assim, cara, me manda o número para mim mandar a tua primícia, pelo amor de Deus. Porque você precisa
Isso é princípio bíblico. É legal quando a gente manda outro ensinar essas coisas, né? Mas às vezes eu preciso falar algumas coisas, te fazer entender algumas coisas. Fazer entender algumas coisas. Por quê? Porque é semente ou é provisão? Então, vamos lá. Primeiro, semeie na vida dos teus pais. Você tem pais vivos ainda? Semeia. Gera uma semente, compra alguma coisa. Chega lá e diz: pai, eu vim te trazer aqui. Pai, hoje eu vim te trazer 10 pila, 20 pila. Mãe, eu queria que a senhora fosse fazer tal coisa hoje. Eu vou fazer. Pai, faz tal coisa. Semeia na vida dos teus pais. E você vai ver como vai ser a produção. Semeia na igreja. É uma semente. Gera uma semente. Terceiro, semeia na vida dos teus pastores. Eu me lembro de um menino. Esse menino chegou e disse assim: pastor, quando a gente estava entendendo sobre primícia, ele chegou e disse assim: eu tenho um carrinho de espetinho. Carrinho de espetinho. E um camarada vendeu para ele o espetinho, né? Meio assim, dizendo que dava lucro. E no final não dava tanto lucro assim. O cara vendeu um espetinho aqui e abriu do outro lado da rua, né? Diz assim: ó, tem tantos clientes, aqui o povo passa aqui. Mas ele foi lá e abriu outro do outro lado e tal. Mas ele falou assim, eu disse assim: cara, faz o seguinte, o primeiro espetinho você faz o mais bonito. Sabe aquele primeiro espetinho assim? Faz o mais gordão, faz aquele com a carne mais... E coloca ali. Você chegou, você pega aquele espetinho e coloca ali. Aquele primeiro espetinho que você vender, você deixa um envelopinho do lado ali. Quando você vendeu aquele espetinho mais gordo, aquele mais bonito, aquele você não guarda, não pega para você. Pega ele e diz: isso daqui é do Senhor. E coloca lá dentro. Ele fez. Ele pegou o espetinho, ia lá e fazia aquele espeto. O primeiro que chegava, irmão, todo mundo comia 2, mas o primeiro que chegava com um só, mas ele disse assim, que ele estava vendendo 10, 15, 20 espetinhos. De repente ele passou a vender 50, 60, 100 espetinhos em 3, 4 horas de trabalho. Ele fazia uma venda extraordinária. E ele pegava aquilo e separava como primícia. E levava e dizia: essa daqui é o primeiro. Irmãos, que eu me lembro, eu estava aqui com uma irmã, ela disse assim: pastor, na minha loja tem um dia que é de primícia. Tudo que vender naquele dia. E pior, irmão, ela diz assim: é o dia que mais vende, pastor. Quando é para mim. Mas quando eu digo assim, ela diz assim: dia tal do mês é o dia que eu separo. Ela não fica com nada na loja dela. Ela vai lá e ela diz assim: hoje tudo que vender, esse dia não é meu. Ela diz: eu vendo 200, 300 reais por dia. Quando é pro dia que é o da primícia, 500, 600, 700. Às vezes até, esse dia ela diz assim: eu vendi bem no dia, eu precisando. Ai, meu Deus, eu precisando. Naquele dia vendeu 1.000 e poucos reais. Ai, mas eu falei que era do Senhor. Levou e disse: pastor, está aqui a tua primícia. Esse dia é teu. E Deus está te honrando. Porque esse dia é o que mais vende. E aí ela voltou e disse assim: irmã, e aí a irmã conseguiu pagar? Ela falou: no outro dia já estava tudo certo. Deus proveu tudo e não faltou nada. Porque ela entendeu o princípio. Porque ela entendeu o que tinha que fazer. Deixa eu concluir essa palavra te dizendo uma coisa.
Deus não tem prazer que os seus filhos estejam desencorajados. Coloca para mim aqui Josué 1, Josué capítulo 1. Deus não tem prazer que os seus filhos estejam desencorajados. Deus quer que a gente viva uma vida de satisfação, uma vida prazerosa, uma vida abençoada. E é isso que eu estou aqui te ensinando princípios para você viver essa vida de satisfação prazerosa. Ei, com encorajamento. Olha o que diz. Cara, olha o momento sucedeu depois da morte de Moisés. Cara, o cara tinha acabado de vir do velório, Zé Luiz. Ele tinha passado uma semana velando o corpo de Moisés. Ele tinha passado dias. Aí o Senhor diz assim: que o Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: cara, às vezes precisa morrer algumas coisas para Deus falar com a gente. Enquanto tem algumas coisas, Deus não está falando comigo, pastor. Quem é que está vivo aí? Teu orgulho? Deus não está falando comigo. Quem é que está vivo e precisa morrer em você? Tua língua grande? Quem é que precisa morrer? Será que talvez você não está precisando mudar algumas coisas em você que está vivo ainda? A tua ira ainda vem, você ainda fala coisas que não deve falar mais. Às vezes vai precisar morrer algumas coisas para a gente ouvir Deus. Morre Moisés. Enquanto Moisés estava vivo, Deus falava era com Moisés, com ele nada. Aí morre Moisés. 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar. Ah, meu Deus do céu. Qual que é a quantidade de lugar? Todo lugar. Quanto que ele vai te dar? Todo lugar. O que ele tem para você? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Eu tenho te dado. Cara, se existe um cara que vive isso todo dia, quando eu levanto, eu digo: Deus, o que é que tu tem para mim? E eu vou pisando e tomando posse, pisando e conquistando. Ah, pastor, mas tem coisa que ainda não aconteceu na tua vida. Não aconteceu, é uma questão de circunstância, é uma questão de ótica, é uma questão do jeito que você está vendo. Mas que eu já tomei posse, eu já tomei. Tem palavras que as pessoas vêm e dizem assim: pastor, você sabia que vai acontecer tal coisa na igreja? Assim. Sabia. As pessoas vêm e dizem assim: ei, você está vendo? Olha, Deus vai fazer isso ou aquilo. Se eu nunca tinha ouvido, irmão, eu tomo para mim e digo assim: Senhor, é comigo o negócio. O que eu estou vivendo hoje é muito mais do que eu vivia 3 anos atrás. O que eu estou vivendo hoje é muito mais do que eu vivia 2 anos atrás. O que eu estou vivendo hoje é muito mais do que eu vivia 1 ano atrás. E o que eu vou viver amanhã é muito mais do que eu vivia hoje, em nome de Jesus. Todo lugar que pisar a planta, eu vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. 4. Agora ele diz assim: ah, cara, desde o deserto do Líbano até o grande rio, não é pouca coisa não, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar,
o poente do sol, ele diz assim: será vosso termo. Sabe por que algumas coisas, pastor, cara, é uma questão de ótica, é uma questão de visão. Deus está falando, o que é que Deus tem falado com você nos últimos anos? O que é que Deus tem falado com você nos últimos anos, meu irmão? Ei! Pastor, mas o que eu estou vivendo hoje? Cara, nós não vivemos por circunstância, nem pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Mas agora está ruim. Está ruim é uma questão de circunstância. Essa é só a escada para a gente ir lá para cima. Só vai servir para a gente subir. Só vai servir para a gente crescer. É só isso. Então, ei, será o vosso termo. 5. Eu gosto desses 5, cara. Meu Deus do céu. Sou apaixonado pela Bíblia. Ninguém te poderá resistir. Quantos vão? Diga aí diga ninguém. Diga forte, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ele diz assim, eu tenho uma promessa. Ele diz assim, como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei. Qual é a palavra de ontem? Você não está só. Ele diz assim, eu não te deixarei, eu não te desampararei. 6. Ele diz assim, ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Porque cara, sabe, isso aqui é demais, isso aqui é demais. Porque tem a ver com a gente. Tem a ver com o que Deus quer fazer esses dias. Tem a ver com a cabeça. Você, diga para alguém aí, você é cabeça de tribo. Você é cabeça de tribo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar. Sabe o que é? Deus estava pegando Moisés e dizendo assim, cara, você era o servo de Moisés. Agora quem manda, o general disso tudo aqui é você. Cabeça de tribo. E ele diz assim, o povo vai conquistar. Mas sabe quem é que vai fazer conquistar? Você. Vai vir o milagre. Mas sabe quem vai atrair o milagre, trazer o milagre, entregar o milagre? Você. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Quando alguém precisava de um relógio, ele dizia assim, eu vou fazer o relógio passar pela tua mão, e você vai dar o relógio. Aí como eu não fico devendo nada para ninguém, ele foi lá e disse assim, eu vou te ensinar um negócio. Vai lá, eu vou te dar outro relógio. Não fica com o relógio, porque eu quero dar para outro um relógio. E aí ele foi lá. Aí ele disse assim, não é tudo ainda, eu vou te dar mais um relógio. Mas não é. Irmão, me diga se eu tenho relógio. Estou à disposição para ganhar. Mas também não tenho nenhum problema em doar. Até porque o nível que eu quero chegar não é de dar relógio. O nível que eu quero chegar é o nível de dar carro, de dar casa. Senhor, eu vou dar a casa. Tá. Então vamos ver se é. Tá, vou dar. Ninguém, esforça-te, porque tu farás esse povo herdar. Cara, porque às vezes você diz assim, pastor, mas esse negócio dá. Se eu estou apegado com pouca coisa, volta para o texto. Não, vamos terminar aqui. Depois eu falo isso daqui, tá? Veio aqui agora. Meu Deus do céu. 7. Então, somente esforça e tem bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie, faz tudo certinho. Não te desvie, faz tudo certinho. Não se desvie, faz tudo certinho. Nem para a direita, nem para a esquerda.
para que prudentemente te conduzas. Às vezes a gente está dizendo, será que eu estou sendo conduzido, irmão? Se você está torto na tua vida, Deus não está nesse negócio, não está te conduzindo para lugar nenhum. Você está indo sozinho, se arrebentando sozinho. Mas se você voltar e se posicionar em Deus, Ele diz assim, eu te conduzirei por onde quer que andares. 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Cara, é a Bíblia, é a palavra de Deus, a bússola. Antes medita nele de dia e de noite, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho. Se você fazer tudo quanto nele está escrito, vai prosperar o teu caminho e serás bem. Volta para Jeremias 12:5, que eu quero falar. Pastor, mas eu estou confiado, o Senhor falou assim, dá isso, dá aquilo. Irmão, você não pode estar preocupado com 50 reais que você vai encontrar o irmão e vai dar 50 reais para ele. 100 reais para o irmão, que eu senti de dar para o irmão na porta, que eu senti de... Não estou falando para mim, eu estou falando para algum irmão. Olha lá, o Bruno levantou a mão. Se é para receber, é isso aí. Mas o nível que eu quero estar, não é o nível de receber, é o nível de dar. E aí a gente diz assim, mas daqui 50, beleza, mas 100 aí já... E quando Deus quiser te dar o nível de você dar 1000? O nível de você dar 10.000? Não estou falando de dízimo, que o dízimo é de 1 milhão para lá. Que nós estamos profetizando, 2020 vai aparecer o primeiro irmão que vai dar o primeiro 1 milhão de dízimo. Que seja eu, diga lá em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão. Essa palavra já tem mais de 6 meses que nós estamos liberando ela. E ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Aí a gente diz assim, é muita coisa, dá um carro é muita coisa, dá uma casa é muita coisa. Aí, cara, se você está fadigando com homens que vão a pé, tem um nível maior que você precisa andar, tem um nível maior que você precisa estar. E você não vai para esse lugar e para esse nível se você não se transpor do lugar aonde você está, do nível que você está, do lugar que você está, para níveis maiores. Pastor, é para mim sair dando tudo por aí? Não tem nada a ver com isso. Porque é quando o próprio Espírito Santo trabalha na tua vida e você diz assim, o problema, irmão, é que às vezes a gente vai ouvir, vai dizer assim, sai em nome de Jesus. A gente vai, o Espírito Santo diz assim, dá 100 reais, dá 100 reais para o Nicolas, aleluia. Aí a gente diz assim, sai em nome de Jesus, essa voz, ai. E Deus está dizendo assim, eu queria te dar 10.000 reais amanhã, mas para você ter 10.000 reais amanhã, você precisa se desprender do 100. Deus, eu encerro aqui. Um menino chega para Jesus e diz assim, ô Jesus, o que eu faço para herdar a vida? Eu quero entrar na vida, eu quero a vida eterna. Jesus diz assim, observa os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás, ele diz assim, tudo isso eu tenho feito. Então agora eu quero ver quem que é o teu Deus de verdade. Quem é o teu Deus? Então agora faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, vem e segue-me. Ele disse assim, os mandamentos legal, mas o meu Deus não é Jeová, o meu Deus é Mamon. E como meu Deus é Mamon,
eu não vou fazer isso. Eu vou continuar com o meu Deus. E ele se entristece e vai embora. Eu estou na introdução da mensagem que eu ia pregar, para te avisar que eu vou terminar na introdução, porque eu nem entrei na mensagem ainda, né? Que eu estava pronto ali para me pregar, mas não deu. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. O que é que os anjos vêm, eles fazem se pro... O que é que os anjos vêm e fazem cantar? Santo, o que é que os anjos vêm